tava fazendo 2 milhões e meio. Ah, exatamente. Ano. 2 milhões e meio. Aí, o que eu fiz? Quantos anos você tinha? Eu tenho 45 hoje, nasci em 77. A gente tá falando mais ou menos de 2000 e... Eu tinha um pouco mais de 30, entre 35 e 40, tipo isso. E aí, o Hugo já trabalhava comigo, começou a tocar toda a operação. Toda a operação do negócio. E eu fui morar em Balneário Camboriú. Ó, perto da praia, porque minha sogra morava lá. E meu projeto, eu tinha agora filho, né? E o meu projeto é ter a ajuda da sogra para ter os Vale Night, né? Só que aí eu fui morar para Balneário Camboriú e minha sogra saiu de lá. Aí eu saí de Balneário Camboriú e minha sogra voltou. Tem alguma coisa errada. Ela tava fazendo o processo ao contrário, né? Minha sogra, Ela sabia disso. Ela queria os Vale Night dela. Ela tinha um problema. Ela queria resolvê-lo. Inteligente. Mas enfim, fui para lá, aluguei um apartamento gigante, aquela coisa de, não sei quantos metros, aquela coisa, comecei a... Aquela coisa do cara do digital ganhando muito dinheiro. Viveu o sonho, né? Viveu o sonho. Exatamente, comecei a surfar todo dia. Surfava pra caramba, surfei, aquela coisa toda. Essa história de laptop na praia é tudo mentira. Porque funciona. não tem Muita areia, não né, tem cara? areia, Muita areia. sol. Vento. E aí eu fiquei... Laptop né? na Não dá pra praia é enxergar, foda, né? Pra ver, né, cara? Não dá pra enxergar. Celular já é ruim O cara lá tá na com praia. aquela foto, quando eu vejo aquelas fotos, é tudo mentira. Tudo clickbait. Não, e que coisa triste, né, cara? Que você tem que trabalhar na praia. É tipo assim, é horrível. Não tem um escritório pra trabalhar? Praia é horrível pra trabalhar. Praia é difícil. Péssimo, né? trabalhar na Tomar praia. sol Pelo e amor de beber Deus. É cerveja. melhor trabalhar aqui Tomar no... breja. É melhor aqui, ter ar-condicionado. Cara, é melhor você, uma pô, aguinha. trabalhar e vai pra praia. Você não precisa trabalhar na praia. Total. Porra. Mas aí eu tava lá, e aí depois de 6 meses fazendo isso, eu fiquei entediado. Eu comecei a entrar numa semidepressão novamente. Porque é estranho, porque às Por que vezes... novamente? Porque no banco eu tava semidepressivo. Antes de sair do banco. Eu não tava diagnosticado, não tava tomando remédio, mas segunda-feira era o pior dia, sexta-feira é o melhor, você não quer acordar, você é snooze o tempo inteiro, torcendo pro negócio. Tinha sinais. Já torceu, cara, pra você ficar doente? Pra não ter que ir no trabalho e tirar uns dias de É férias? loucura. Aí é loucura. Isso é loucura. Isso É foda. o que eu tava. Então, assim, sinônimos. Hoje em dia eu vejo que eu tava cometendo suicídio em gotas. Tá vendo? E então, pra mim é isso. E aí eu tava vivendo isso numa situação muito diferente. E ó, as duas eu tinha dinheiro. E assim, não era rico de comprar Ferrari, não tinha os carros do primo rico, Lamborghini. Eu só entrou lá, tem uns Lamborghini Carro do primo amarelos. Você Pô. tem que ver a segunda postagem. O carro do primo rico é o Jeep. Nem tem mais, né? Pra devolver, Só mano. vi ele em Orlando de Lamborghini. O primo tá pé, velho. Pronto, tá Não, pé. o primo só teve a certeza que, tipo assim, Lamborghini é pra ele. Ele é muito alto pra ter um Lamborghini. Não entra. Mas enfim, e aí, só que as duas situações, mas eu tava insatisfeito. E aí eu comecei a procurar, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa que faz meu coração cantar. E aí eu falo com a Juliana, cara, eu tenho que fazer um projeto que faz meu coração cantar. Ela falou assim, porra, ensina marketing. Eu falei, por quê? Você fala disso o tempo inteiro com todo mundo, cara. Você fala disso comigo, com a minha mãe, com meu pai, com minhas 2 irmãs, com o porteiro, com a aeromoça, com seus amigos. Por que você não vai falar isso pra quem quer ouvir? Peraí, rapidinho. Foi a sua esposa que falou isso, então? Minha esposa, Ju. Onde vocês estavam nesse momento aí? Eu tava no apartamento. Eu lembro mas até como foi essa situação que veio esse insight A dela? situação que eu tava infeliz, a gente tava no apartamento, tinha uma vista pra praia lá na Beira-Mar, ou na Atlântica de Balneário. Acordava, era uma varanda 180 graus, era um quarto, meu quarto tinha 80 metros quadrados. Tinha uma jacuzzi que você não conseguia meio que encostar as luzes. Eu tinha medo do meu filho menor se afogar na jacuzzi, porque era grande a parada. O cara que tinha me alugado aquele apartamento, ele era o cara que tinha construído o prédio. E ele era pra mim, ele foi a inspiração do Cabeça Branca. Que era o dono da lancha, tá? Um empresário que precisa relaxar, fim de semana, enfim. E aí, tipo, parecia um apartamento de um traficante de droga, tinha um tigre. Assim, mas parecia a vida. É engraçado isso, que parecia a vida que eu queria ter, um apartamento de 300 metros quadrados na frente da praia, num lugar muito massa, desejado, por que não dizer assim. Só que eu não estava feliz. Surfando quase todo dia, só que eu não estava feliz. Então eu estava começando esse processo. Aí eu falei, cara, não estou feliz, está começando a bater de novo. Essa parada está batendo. E aí ela fala, cara, por que você não vai fazer uma coisa? Eu lembro, a palavra foi, eu preciso de um projeto que faça meu coração cantar. E aí foi ela, pô, vai falar isso, porque você só fala disso. Eu falei, mas eu vou ensinar o cara a ser meu competidor no Pro Leilões.
Ela falou assim, você vai, mas competir não é simplesmente o cara saber seu marketing. Hoje você sabe disso, não é porque qualquer cara vai saber de investimento que ele vai criar o grupo primo. É um pouco o Equity Plus aí. É a sacada que vocês sacam, que a maioria das pessoas não sacam. Eles acham que eles vão achar o produto e aí isso vai escalar para 100 milhões. Não é isso. É isso que você falou no Equity Plus. Qual que é a parada lá? Cadê os bullet points? É saber customer service. É saber venda, marketing, ensinar o marketing. Mas não é só isso. Saber como faz. Tem toda a parada. Hoje a gente sabe que criar um negócio é um pouco mais complicadinho do que você fazer um 6 em 7. Cara, você vê como... Eu não vou contar de novo essa história, mas você vê como às vezes a resposta para o problema que você tem tá do seu lado e você não percebeu, né? Você falava de marketing o tempo todo com todo mundo. Aí precisou vir alguém de fora para falar, cara, por que você não faz isso? Caraca, é tão óbvio, né? É tão óbvio. Mas não era óbvio, assim, era óbvio, mas eu acho que essa ideia não vinha para mim para um autoprotecionismo, né? Então, tipo, eu vou ensinar o meu concorrente a fazer os meus lançamentos. Cara, se você tivesse uma fórmula de fazer o que eu fazia por ano, que para mim era muito, para muita gente era muito, para muita gente era pouco, para mim era o suficiente, não tinha funcionário, era tudo, eu tinha uma funcionária no suporte. Caraca, e o resto era tudo, igual o grupo primo, né? Igual a gente antes, né? A gente era feliz, não sabia, é isso? Fazendo uma fortuna como funcionário. Então, assim, dito tudo isso, mas eu falei, cara, eu acho que vai dar certo. Aí eu sabia fazer lançamento, usei a base do meu irmão, né, o Pro Leilões, a copy, o script era mais ou menos assim, nunca contei isso, mas não sei se vocês perceberam, mas meu marketing é um pouco diferente. Quem faz ele é o Érico, e ele vai dar uma aula gratuita, olha lá, online, e vai ensinar a parada. E eu puxei o que eu hoje chamo de lançamento semente, que é uma aula dessa, subi lá e vendi 53. Acho que era, enfim, 6 mil, 10 mil reais, eu não sei ao certo, muito tempo, e vendi 53, e aí eu falei, cara, agora eu tenho que entregar, será que eu sei ensinar a fazer isso? Também rolava isso, eu não sei quem comprou. Isso acontece muito, né? Será que eu sei ensinar? Será que os caras vão, né, será que os caras... E assim, foi a aula e muitos deles que estavam naquelas... Quando eu assisti esse vídeo, eu falei, esse cara é picareta. É mesmo? Caraca. Caralho, mas você precisa ver até o final, né? Não precisei ir até fui o final. buscar Eu ele. comprou o evento presencial em 2013. Não desmascarou. Não desmascarei. Tá tentando até hoje, não conseguiu ainda. Mas assim, a galera se deu bem. A parada funcionava. Que legal. E muitos se deram bem. E aí de 53 passaram para o primeiro lançamento normal, acho que foram 700 e alguma coisa. E a história diz, eu comecei a ensinar. Antes de começar a ensinar, eu fui pro Jeff, onde eu aprendi isso e licenciei. É uma coisa que eu acho que... Mas aí qual que foi essa lógica aí? Me explica essa lógica aí, porque você estava ensinando marketing, mas ainda não era o lançamento em si, né? Tipo, a forma de lançamento. Antes, né, quando eu decidi ensinar a fórmula, de verdade, eu comecei ensinando a fórmula mesmo, né? Então eu fui... Você já começou com a fórmula mesmo? Eu acho que eu conseguiria mudar um nome ou dois e, tecnicamente, legalmente... fazer a coisa como se fosse minha, né? Tipo, como você lê um livro e... As paradas nem existiam em português. Eu acho que eu fundei o nome de gatilho mental. Eu acho. Não acho que... Porque eu lembro de tentar traduzir mental triggers para disparadores. Será que eu uso disparadores mentais? Eu acho que é gatilho, entendeu? Então, assim, muito daquilo eu tinha criado. Mas na minha cabeça, na época, tem uma coisa que eu acho que eu levo muito para minha vida. Tem um direito legal, um direito moral, e eu achava que eu tinha feito. Eu conversei com o Jeff, cara, quero lançar essa parada no Brasil, vamos fazer um royalty aí. E foi muito bom, até hoje pago royalty para ele nesse negócio. Fico pago, muito satisfeito, estou muito bem, mas enfim, eu fiz a parada desse jeito porque eu achava que era o jeito que eu queria fazer. Lá fora, a forma de lançamento, ela já era algo bem disseminada, então, diferente do Brasil. Era algo bem disseminado, porém eu acredito que no Brasil ela é mais disseminada hoje do que a fórmula original. Quem se deu bem foi o cara, velho. Tá recebendo royalty lá, o cara sim. Claro. Porra, foi E foda. Isso é foda. E merecido. Ele gerou, merecido. assim, a gente sempre fala assim, move uma palha. Não move, mas gerou riqueza.